Salve os irmãos, com a paz do Senhor, que Jesus venha abençoar poderosamente, familiares, amigos, em nome do Senhor Jesus e a todos. Com o desejo do meu coração, que nós temos que desejar coisas boas para receber coisas boas também. É uma situação que Deus deixou, que é a lei da semeadura. Se nós desejarmos coisas boas, também elas virão para nós. Se nós desejarmos coisas más, também elas virão. Portanto, é isso que nós temos que fazer, desejar coisas boas. É o que eu coloco no meu coração, que este dia venha a ser um dia de bênçãos para todos e que todos possam também abençoar os seus, os familiares, os amigos, porque há tantos pais que amaldiçoam os filhos que depois um dia mais tarde esse efeito irá acontecer, tanto neles como nos filhos. Por isso, nós temos que desejar coisas boas. Amém? Portanto, vamos orar um pouquinho. Soberano Deus, glorioso eterno Pai, honra e glória seja dada aqui, Rei do Rei, Senhor dos Senhores, em te agradecer, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, e te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Grandes coisas o Senhor tem feito nas nossas vidas, e eu creio que para todos também não será diferente. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqueles que buscam o Senhor irão conhecê-lo e vão receber coisas grandes da parte dele. E eu que o desejo no meu coração para todos. Portanto, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar poderosamente a todos, com paz, com saúde, com familiares, com os amigos, com toda a sorte de bênçãos para todos. É o que eu desejo em nome do Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor venha fazer poderosamente mais que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. E desde já te agradecemos, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor também nos dê um culto abençoado para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Portanto, cá estamos nós com mais um culto em direto, e Deus é bom e a sua misericórdia é para com todos. Portanto, nós temos que fazer o quê? Buscar a Deus enquanto Ele se deixa achar. As pessoas andam aí perdidas, o inimigo anda aí a fazer das deles e as pessoas não se apercebem. E depois, quando se apercebem, às vezes é muito tarde, porque podiam buscar a Deus enquanto era tempo e não o fizeram. Mas Deus é misericordioso, portanto vamos confiar. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 27. Salmo 27, a começar no versículo 1. Quase a meio da Bíblia, abre-se a Bíblia quase a meio e encontra logo ali o Salmo mais para a frente, mais para trás. Portanto, Salmo 27, versículo 1. Glória a Deus, Altíssimo. A palavra do Senhor diz assim: O Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Portanto, está aqui duas perguntas. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. Quem temerei? E o Senhor é a força da minha vida. Quem recearei? Realmente, se nós confiarmos realmente em Deus, vamos passar por momentos às vezes menos bons, mas nós não receamos nada, não tememos nada, porque sabemos que o nosso Redentor, Ele vive e Ele cuida de nós. É um grande privilégio o Rei do Universo cuidar de vocês, cuidar de todos nós. Vocês às vezes nem imaginam. Se soubessem o quantas forças do mal andam aí a tentar destruir a vida de cada um, vocês iriam chegar mais a Deus. Mas, como Ele faz na calada, faz no anonimato, as pessoas não se apercebem, acham que é causas naturais, que há causas... E até os próprios escolhidos, às vezes, eu lembro-me até cada passagem que se Deus não abreviasse o tempo, até os próprios escolhidos seriam enganados. Eu aqui há pouco tempo estive a falar com um pastor e disse assim:
90% dos males é do inimigo. Isso não é tudo, não é bem assim. Não, eu fiquei até triste assim, este já está lá na malha do inimigo também. Deus queira que não, mas ele consegue fazer isto, que ele consegue enganar a muitos. E se nós não sabemos quem são os nossos inimigos, nós não sabemos defender. Mas quando nós sabemos quem são os nossos inimigos, nós defendemos. Procuramos as armas ajustadas para lidar com ele. Portanto, as armas ajustadas é a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem muito poder na vida daqueles que creem. Agora, quem não crê é mais complicado. O inimigo aí trabalha à vontade dele. Ele vem para matar, roubar e destruir. Mas temos um Deus que veio para dar vida e vida com abundância. E, portanto, é isso que eu creio e tenho a certeza disso. Portanto, Deus é maravilhoso, Ele é conselheiro, é príncipe da paz. Amém? Versículo 2. Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, se chegarem contra mim, me começarem as minhas carnes, comerem as minhas carnes, e tropeçaram e caíram. Tropeçam e caíram. Isto mostra aquilo que eu estava a dizer agora há pouco. Quando o inimigo vem nos querer tragar, o nosso Deus faz-os tropeçar e eles caem. É isso. Quando nós temos a confiança. Agora, se não temos confiança, vai ser muito, muito complicado. Porque o inimigo aí ganha legalidade. Ele é legalista. Portanto, ele, quando ganha legalidade numa certa determinada pessoa, ele faz como bem entende, porque ele ganhou legalidade nela. E só Deus, só o Senhor Jesus é que pode quebrar essa legalidade do inimigo. E o que é que as pessoas têm que fazer? Chegarem-se a Jesus, aceitar-lhe como único, suficiente Salvador, buscar e Ele então se chegará a vós e vos ensinará como devem fazer para afastar o inimigo das nossas vidas. É isso que nós temos de fazer, porque eu tenho visto a glória de Deus na nossa vida e na vida de muitos que nós estamos, porque Deus é maravilhoso. Embora eu falo isso aí muitas vezes, nas pessoas hoje podem não acreditar, mas Deus é muito maravilhoso. Porquê? Ele nos ensina como nós devemos fazer, lidar com a situação. Porque todos nós temos ataques do inimigo. Todos. Sem exceção ninguém, não há aqui super-heróis nem super-heroínas. Existem aqui homens e mulheres comuns onde estão sujeitos a todos esses males. Mas quando nós temos o nosso Deus, portanto ele diz lá em Isaías que ele é conselheiro, é o príncipe da paz, o rei dos reis, senhor dos senhores, e portanto ele irá fazer infinitamente mais que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. É isso que Deus faz. E Deus ele quer fazer. Ele não vai pensar, ele quer fazer. Portanto, tenham essa confiança em Deus, não em nós, é em Deus, e irão ver a glória do Senhor Jesus na vossa vida. Agora, se vocês não têm confiança, a situação fica complicada. Amém? Que Jesus abençoe poderosamente a vida de cada um, com um culto maravilhoso. O pastor Rosemary vai estar aqui a fazer aquilo que Deus lhe colocou no seu entendimento. E após isso, Deus vai fazer grandes coisas quando vocês quererem e acreditarem. Amém? Pastor Rosemary, Senhor Suzana, amém? Glória a Deus. Amém, Pai do Senhor Jesus. Então, a paz do Senhor Jesus, Jesus é bom e fiel em todo tempo, e operando Deus, quem impedirá? Ninguém vai impedir o trabalhar de Deus, porque o nosso Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele cuida de nós, e podemos declarar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por quê? Porque Ele é quem nos guia, Ele é quem nos abençoa, Ele é quem nos protege, Ele que protege os nossos. Não cai um fio de cabelo sem a permissão do Senhor. Por isso, vamos ter força, vamos perseverar, continuar lutando, porque a vitória é certa. Jesus, Ele tem vitória para a nossa vida. E como eu disse, Ele é galardoador daqueles que o buscam.
A nossa confiança no Senhor faz toda a diferença. Por isso nós temos que confiar. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. A cada dia que passa, nós vemos as maravilhas que Deus faz. Ele é maravilhoso, Ele é fiel, Ele é o único digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Vamos louvar ao Senhor, glorificar o nome dEle, porque Ele é fiel. Precisamos e dependemos dEle, então vamos louvar ao Senhor. Ele é muito bom, Ele é muito bom mesmo. Porque Deus, quando criou o mundo, né? Ele foi, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, no quarto dia, é muito bom. É bom no quarto. No sexto dia é muito bom. E realmente é muito bom. Tudo que Ele faz é muito bom. O nosso Deus, Ele é fiel. Por isso, vamos deixar Jesus trabalhar. Vamos deixar Jesus operar. Operando Deus, quem impedirá? Né? Então, vamos deixar Jesus trabalhar. Eu creio que Ele vai fazer. Eu creio que Ele vai fazer o melhor na nossa vida. E eu creio que o Senhor está no controle. Aleluia. Eu creio que o Senhor glória a Deus e aleluia. Glória a Deus e aleluia. Pronto. Vamos louvar a Deus. Eu creio que o Senhor está no controle e Ele é fiel. Operando Deus, quem impedirá, né? Aleluia. É tempo de quebrar cadeias, restaurar. E a Deus somente adorar. Dele vou depender. Só faça eu vir, e o mesmo nunca mais serei. A luz brilhou e eu posso ver. A verdade libertou todo o meu ser. Vou voar como águia, vou dançar como vento, vou fluir como rio e cantar como os anjos, escalar a montanha e andar sobre as águas, vou louvar como no primeiro amor. Pois eu vi a glória do Senhor. Ó Deus, sacrifiquei meu tesouro, meu apoio natural. Não via mais meus pés no chão. Então Ele me deu asas pra voar. Vou voar como águia, vou dançar como vento, vou fluir como rio e cantar como os anjos, escalar a montanha e andar sobre as águas, vou louvar como no primeiro amor. Pois eu vi
a glória do Senhor. O vento de Deus veio tirar toda a cinza e soprou sobre mim e o fogo recomeçou. Vou voar como águia, vou dançar como vento, vou fluir como rio e cantar como os anjos, escalar a montanha e andar sobre as águas, vou louvar como no primeiro amor. Pois eu vi a glória do Senhor. Vou voar como águia, vou dançar como vento, vou fluir como rio e cantar como os anjos, escalar a montanha e andar sobre as águas, vou louvar como no primeiro amor. Hoje eu vi a glória do Senhor. Hoje eu vi a glória. Aleluia, glória, glória a Deus e aleluia. Este é o Deus maravilhoso que nós servimos. Aleluia, aleluia. Exaltado é o Senhor. O Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. É Ele, sim, que muda a história. É Ele que transforma a vida. Eu creio que o Senhor está operando. Eu creio que o Senhor vai fazer. Aleluia, glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor Jesus. Aleluia. Glória, 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 glória. Aleluia. Aleluia. Como engiate a unção em Gileade vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar. Restaura a filha de Sião. Restaura, Senhor, esta noite. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará, nos revigorará. E viveremos diante dele. Há um bálsamo em Gileade, a unção em Gileade vem sobre mim para curar. Vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há médico em Gileade, vem sobre mim para curar. Vem
vem sobre a filha de Sião. Vinde, louvemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará, nos revigorará e viveremos diante dele. Sim, a unção, há um bálsamo em Gileade, a unção em Gileade vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Há remédio em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar, restaura a filha de Sião. Bálsamo em Gileade, a unção em Gileade vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. A unção em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim, Senhor, para curar, mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Restaura, Senhor, restaura, Senhor. Vinde, voltemos ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Este Deus maravilhoso, grande Deus. Este é o Deus que nós servimos. Toda honra, toda glória para Ele. Eu creio que Jesus tem o melhor e vai fazer o melhor. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus e aleluia. Deus maravilhoso, grande de Deus. O Senhor, Ele é fiel. Aleluia. Nós temos a marca de Cristo. No teu, Senhor, Deus deixará de se cumprir. E tua palavra diz a respeito de mim, jamais irá cair. Toda a criação espera ver tua glória em nós brilhar. Nisto teu empenho a minha vida. Nenhuma pedra vai parar em meu lugar. Eu tenho a marca de Cristo em mim, e no coração está escrito seu nome. Seguir os seus passos é um desejo meu, correspondendo ao chamado de Deus. Eu tenho a marca de Cristo em mim, prossigo vencendo como Ele venceu.
persigo o destino escrito pra mim, de herdar o seu rei, andando em glória e correspondendo ao chamado de Deus. A criação espera ver tua glória em nós brilhar. Nisto eu tenho a minha vida. Nenhuma pedra vai clamar em meu lugar. Eu tenho a marca de Cristo em mim, em meu coração está escrito o seu nome. Seguir os seus passos é um desejo meu, e corresponder ao chamado de Deus. Eu tenho a marca de Cristo em mim, prossigo vencendo como Ele venceu. Eu digo o caminho escrito pra mim, e abre o teu reino, dando vitória e correspondendo ao chamado de Deus. Na minha riqueza me fortaleci, na tua presença, Senhor. Tua palavra encontra o poder para ser mais que um vencedor. Eu tenho a marca de Cristo em mim, e dentro do coração está escrito o seu nome. Seguir os seus passos é um desejo meu, e correspondendo ao chamado de Deus. Eu tenho a marca de Cristo em mim, prossigo vencendo como Ele venceu. Persigo o destino escrito pra mim, de herdar o seu rei, cantando em vitória e correspondendo ao chamado de Deus. Ao seu rei, cantando em vitória, correspondendo ao chamado de Deus. Aleluia! Nós sabemos que o Senhor é fiel para cumprir. Sabemos que Deus, Ele é poderoso. Ele é o único digno de toda honra, toda glória. Nosso Deus, Ele é fiel. Beber só um pouco d'água. Ele não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é zeloso. Ele é um Deus que faz todas as coisas. Nada na nossa vida acontece sem a permissão do Senhor. E muitas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus, né? Mas nós temos que pedir a Ele a sabedoria divina, o conhecimento, o entendimento, o discernimento, para que Ele mesmo possa mostrar. E nós vamos ver a glória de Deus se manifestando. Por quê? Porque Ele é fiel. Amém? Nosso Deus, Ele nos dá tudo que nós precisamos. Por quê? Porque Ele conhece, e nós que aceitamos Jesus, nos tornamos filhos e filhas de Deus. Quem é o pai ou a mãe que não quer dar o melhor ao seu filho? Imagine o nosso Pai Celestial. Ele tem o melhor para a nossa vida. Ele quer que nós possamos ter rios de águas vivas fluindo no nosso ventre. Basta que nós possamos obedecê-lo, e Ele vai fazer infinitamente mais do que aquilo que nós podemos imaginar. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 11. É quando Deus aparece a Salomão pela segunda vez e lhe faz promessas. A primeira vez, o nosso Deus perguntou o que ele queria, e ele não pediu riquezas, ele pediu sabedoria. Mas aí, Deus, o que aconteceu? Ele disse que daria riquezas a ele. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Amém? Então, ele teve
Salomão foi um homem tão sábio, mas ele não tinha entendimento e discernimento. Porque se ele tivesse, ele não caía como ele caiu. Porque teve muitas esposas, teve algumas que tinham os seus deuses e levou ele para adorar os deuses. Então, foi um homem próspero. Por quê? Porque quando Deus promete, Deus cumpre. E quando Deus prometeu a ele que ia abençoar a vida dele, que ele seria próspero, toda a gente de todo mundo ia ter com ele para saber o que ele fazia, o porquê ele prosperava tanto. Mas Deus é misericordioso, né? No fim da vida de Salomão, ele se arrependeu, tanto que em Eclesiastes ele tem vaidade, tudo não passa de vaidade, porque quando ele chegou e reconheceu, né? Reconheceu que realmente tinha errado, tinha feito errado. Então Deus, ele é assim, ele é misericordioso, né? Então ele está de olhos postos, assentado sobre o globo da terra, cujos moradores como gafanhoto, são como gafanhotos, os moradores da terra. Então, nosso Deus, eu uma vez tive um sonho, há muitos anos, eu tive aquele sonho, muito lindo, estava falando com meu esposo ontem, que coisa tão linda, eu via uma grande janela, e dentro daquela grande janela, havia várias janelazinhas, cada raça, a cada uma pessoa de uma raça. Era como se fosse vários países. A coisa mais linda, eu fiquei tão feliz, tão feliz. Então Deus é fiel. Então vamos lá, 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? Até aí. Glória a Deus. Senhor meu Deus, meu Pai, o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Senhor, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigada, Jesus, pelaquela morte na cruz, pelo teu sangue derramado, através do teu sangue somos justificados, somos redimidos. Obrigada, Jesus, pela oportunidade. Grande é o Senhor. Tu és digno, Senhor, de toda honra, toda glória, todo louvor. Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o Conselheiro maravilhoso, o Príncipe da paz, Leão da tribo de Judá. Aleluia. Obrigada, Jesus, pelo Teu amor, por tudo que o Senhor tem feito, não só para nós, como para os nossos, e todos aqueles do qual, ó Deus, o Senhor coloca no nosso caminho, para estar abençoando, para estar operando, para que o Senhor possa operar o milagre, porque, Senhor, quem opera o milagre é o Senhor, Pai. Apenas somos instrumento nas Tuas mãos.
Obrigada, Pai e Filho, que enviaste o Espírito Santo Consolador, Espírito Santo que ensina, que exorta, que disciplina, Espírito Santo amado, companheiro, venha nesta hora, usa minha vida para a edificação das nossas vidas nesta noite. Usa-me como instrumento, eis-me aqui para te servir. Papai querido, eu te peço sabedoria divina, conhecimento, entendimento, discernimento na tua palavra, Espírito de excelência, para que eu possa ser um instrumento nas tuas mãos, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Tu és fiel. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço sabedoria divina, conhecimento, entendimento, discernimento na tua palavra, Espírito de excelência, a todos aqueles que estão assistindo, que já assistiu, que posteriormente irá assistir, para que eu possa entender a tua palavra e o teu nome, Senhor, seja engrandecido e glorificado, Pai. Te agradecendo, crendo na vitória, meu Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Salomão, ele foi filho de Davi, né? E o próprio Deus, na altura, né? Porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi, quando pecou, né? Que houve aquele episódio de botar o marido de Betseba na batalha, na frente da batalha para morrer, para ele ficar com a mulher. Ele depois arrependeu-se. Teve o primeiro filho que morreu e depois esse foi o segundo, que foi Salomão. E o próprio Deus, né, usou o profeta para dizer que não seria ele a construir o templo do Senhor, mas que seria o filho dele, que era Salomão. E Salomão era temente a Deus. Salomão, ele fazia de todo o coração, ele construiu aquilo, ele quis subir para dar brilho nos olhos do querubim que estava lá no templo, né? Ele se empenhava, ele fazia muita coisa. Só que, entretanto, com o passar do tempo, ele corrompeu-se com tantas mulheres. E as mulheres várias com outros deuses, e deixava a fazer coisa com outros deuses, e isso aconteceu. Mas ele, veja aqui, a primeira vez que Deus apareceu a Salomão, foi quando ele disse que era para Salomão pedir o que ele quisesse. E Salomão pediu o quê? Sabedoria. Por quê? Porque ele disse que como ele iria levar aquele povo, reinar naquele lugar, se ele não sabia o que fazer. Mas o Senhor disse que ia dar sabedoria para ele fazer. E foi o que ele fez. Ele fez todas as coisas, né? Ele prosperava muito. Tudo que ele colocava a mão prosperava. Onde ele pisava, prosperava. E os reinos ao redor, ninguém entendia nada. Por que que aquele homem prosperava tanto? E aqui foi a segunda vez. Assim Salomão acabou a casa do Senhor, que foi a casa do Senhor, e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Ora, prosperamente é porque havia uma prosperidade sobre a vida dele, sobre a casa dele. Há muitas coisas na nossa vida que depende muito de como nós agimos. Veja, ele fez a casa do Senhor, ele construiu a casa dele, mas ele se empenhou, né? E nós, quando nos empenhamos a fazer a obra de Deus, nós, quando nos empenhamos a fazer qualquer coisa, né? A abençoar vidas, o próprio Deus abençoa a nossa vida e prospera. Por quê? Porque há um mandamento. Ouve Israel, só há um único Deus. Amarás ao teu Deus acima de todo o teu coração e entendimento, só Ele é o Senhor. O primeiro mandamento é reconhecer que só há um único Deus e amar a Ele de todo o coração e entendimento. Segundo, semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se cumprir esses dois mandamentos, cumprirás a minha lei. O amar ao próximo é amar e depois, como a ti mesmo, receber. Tudo que eu quero que aconteça comigo, eu tenho que fazer com o meu irmão.
seja ele quem for, seja conhecido, não seja, mas eu tenho que me dar, eu tenho que me doar, né? Por isso que Jesus lavou os pés dos discípulos, porque ele mostrou que nós teríamos que ser servos. É tão bom quando nós podemos servir alguém, quando nós podemos ajudar alguém, quando nós podemos abençoar a vida de alguém. É muito bom isso. Isso é muito bom mesmo. Aleluia. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os ouvidos à oração deste lugar. Veja, mas aqui quando ele diz, né, se o meu povo se humilhar e orar e buscar os meus caminhos, né, ele perdoará. O nosso Deus é misericordioso, mas para isso nós temos que reconhecer onde nós erramos, o que nós fazemos, como nós fazemos. Eu costumo dizer que na nossa vida espiritual nós temos que cultivar dentro do nosso coração uma coisa muito importante, que é o fruto do Espírito. Porque quando nós temos o fruto do Espírito no nosso coração, nós temos longanimidade, benignidade, humildade, mansidão, temperança, domínio próprio. E quando temos esses itens todos aqui, amor, nós não vamos brigar com ninguém, não vamos discutir com ninguém. Pelo contrário, nós vamos ser pacificadores. Então, quando cultivamos isso dentro de nós temos que limpar o nosso coração. Eu sempre falo para as pessoas que convivem conosco, pessoas que nos procuram, que nós temos que perdoar aquele que nos fez mal, orar pelaquela vida, abençoar aquela vida e pedir a Deus para tirar do nosso coração a tristeza, limpar o nosso coração, colocar amor, para que nós possamos, porque se o nosso Deus é misericordioso conosco, por que nós não seremos misericordiosos também? Temos que ser misericordiosos. Nós temos que cultivar a misericórdia e a bondade. Por isso que está lá no Salmo 23. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Habitação é um lugar que moramos. Então, nós temos que morar com a paz, com amor, com a alegria, com a força, com a coragem. Lá também em João, no capítulo 15, no versículo 11, o próprio Jesus diz que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Eu sempre falo, não temos que cultivar na nossa mente pensamentos negativos, tristezas, coisas que não vão trazer coisa boa para a nossa vida. Nós temos mente de Cristo, tem a armadura de Deus, temos que pedir, Senhor, a mente de Cristo, que o nosso coração possa ser quebrantado, o inimigo venha atacar a nossa mente e o nosso coração. Porque ele sabe que atacando a nossa mente e o nosso coração, nós vamos ficar desanimados, sem esperança. Então vamos ter força para prosseguir. Amém? Aleluia. Por isso que ele disse, o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Deus, Ele é misericordioso.
a misericórdia dele dura para sempre. E nós temos também que ser misericordiosos, né? Muitas vezes o Senhor me acorda meu esposo de madrugada para estarmos a orar. E às vezes eu fico direto, porque eu não consigo dormir. E o meu esposo ele não sabe mais o que é que faz comigo. Ele acaba depois pegando no sono e eu estou acordado e fico acordada. E depois vou direto. Por quê? Porque eu sei que existe vidas precisando de oração. Não é querer ser melhor do que ninguém. É simplesmente porque Deus me chamou para intercessão. Deus me chamou para interceder, para alcançar vidas. E a única maneira que tem de eu fazer é buscando a Ele, orando, né? Porque depois eu oro e ainda foi anteontem, eu não quis nem, eu fiquei até assim, meu Deus, como é que é? Umas 3 horas eu tive ali ajoelhada orando, nem me dei por isso. Mas Deus é maravilhoso, porque Deus é fiel, né? Porque eu peço a Deus que Deus alcance vidas, Deus alcance famílias. É claro que eu peço pela minha família, porque o evangelho, ele tem que começar dentro da nossa casa. Se eu não começar através do meu esposo, da minha vida, do meu esposo, do nosso casamento, dos nossos filhos, das nossas noras, dos nossos netos, da minha mãe, da parte do meu esposo também, da minha família, meus irmãos, meus cunhados, minhas cunhadas, meus compadres, a família dos meus compadres, eu tenho que me empenhar para que eu possa fazer a vontade de Deus, né? Então é necessário. Deus, ele tem o melhor para as nossas vidas e ele é que pode cuidar de nós. Na hora certa, ele dá a última palavra. Na hora certa, ele dá a última palavra. E eu creio que grandes coisas o Senhor tem para fazer. Eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu creio que Ele é fiel para cumprir. Por isso, vamos deixar Jesus trabalhar, vamos continuar todos operando Deus quem impedirá, todos unidos com cordas de amor, vamos orar uns pelos outros, vamos pedir a Deus que Deus possa nos mostrar aquilo que realmente temos que fazer. Eu costumo pedir ao Senhor, eu e meu esposo, Senhor, me ajuda a entender o teu propósito, tomar decisões, porque assim, lá em Romanos, quando está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, os quais não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Viver segundo o Espírito é nós abrirmos o nosso ouvido, ouvir a voz do Espírito Santo. Quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, vai ser mais fácil para a nossa vida. Às vezes, há situações em que as pessoas não entendem. Então, se ela for guiada pelo Espírito Santo, vai ser muito mais fácil do que ser guiada pela carne. A carne vai ser o contrário, vai dizer, não faça. O Espírito Santo vai dizer, não faça. Então, nós temos que escolher. Eu escolho o Espírito Santo, porque eu sei que o Senhor vai me guiar. Eu sei que o Senhor vai me orientar. E Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, nós temos que ter fé, temos que ter perseverança, né? A palavra do Senhor, em Jeremias 33:3, está escrito assim, clama a mim que ouvir-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e profundas que não sabes. E é isso que nós fazemos, clamamos o favor de Deus, porque não somos nós, é o Senhor Jesus que faz, é Ele que faz. Nós somos intermediários, nós somos obreiros de Deus, nós somos discípulos dele, nós estamos fazendo a missão que ele entregou nas nossas mãos.
para que o nome dele seja engrandecido, para que o nome dele seja glorificado, porque em tudo dai graças. Tem um louvor que diz: graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor. Ele suportou aquela cruz, ele morreu naquela cruz por amor a nós. Porque se não houvesse isso, nós não teríamos oportunidade de ser redimidos do pecado. Então vamos deixar Jesus trabalhar, vamos continuar perseverando, vamos continuar lutando, operando Deus, quem impedirá. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, te louvamos, glorificamos, engrandecemos o teu nome. Te agradecendo, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado pelas nossas vidas. Senhor, renova as nossas forças. Senhor, fortalece-nos na tua presença. Senhor, capacita-nos, ó Deus, na tua presença, Senhor. Toda honra, toda glória e todo louvor, Senhor, é para ti. Ajuda-nos, ó Deus, a combater o bom combate, a vencer a carreira, a ser fortalecidos na fé, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu creio, meu Deus, que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Senhor, meu Deus, muito obrigada por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Senhor, levando, Senhor, a Tua palavra, porque a Tua palavra viva é assim, Senhor. E eu creio, Senhor, que grandes coisas o Senhor tem para fazer na vida de cada um, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Opera um milagre, entra com provisão, entra com providência, meu Deus. Tu és o Deus de providência. Tu és o Deus, Pai, que trabalha para aqueles que nele esperam, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, opera o milagre, Senhor. Entra com provisão, com providência. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui para levar a Tua palavra, levar as boas novas. Obrigada porque um dia o Senhor nos chamou para Te servir. Obrigada pela palavra devocional que o pastor Manuel Álvaro Capelas trouxe. Obrigada pelos louvores. Obrigada pela palavra que o Senhor me deu para trazer, Pai. Meu Deus, que nós possamos ser edificados nesta noite. Senhor, renova as nossas forças. Derrama sobre meu esposo e a minha vida a sabedoria divina. O conhecimento, entendimento, discernimento na Tua palavra, espírito de excelência, para que nós possamos ser um instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, crucifica a nossa carne, que possamos, Senhor, viver em espírito. Que possamos, Senhor, ser cheios do Teu Espírito Santo. Senhor, renova as nossas forças. Senhor, fortalece-nos na Tua presença. Senhor, capacita-nos na Tua presença. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, operando Deus, quem impedirá? Ó Senhor, Tu és fiel em todo tempo. Ajuda-nos, ó Deus, a combater o bom combate, a vencer a carreira, a ser fortalecidos na fé, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Ó Papai querido, ó Senhor, meu Redentor vive, eu creio. Entra com providência na nossa saúde, Pai, em nome de Jesus. Abençoa todos aqueles que nos abençoam, prospera a cada um. Papai, alarga as tendas. Senhor, dá-nos condições financeiras para fazer a Tua obra, Pai, em nome de Jesus. Senhor, toma a vitamina E nas Tuas mãos, que é um instrumento de evangelização, Senhor, que nós usamos. Abençoa a vida do pastor Hugo Pinto, da sua família. Em nome de Jesus, meu Pai, abençoa-nos para que possamos continuar assim, meu Deus, a fazer a Tua obra, Pai. Ó Papai querido, eu creio no Teu poder, operando Deus, quem impedirá. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ah, Papai querido, venha nesta hora, Senhor. Entra com provisão, com providência, meu Deus. Tu és o Deus provedor, Pai. Nós estamos debaixo das bênçãos de Abraão, Senhor, de Isaac, de Jacó. É o Senhor, sim, ó Deus, que nos abençoa. Livra-nos de todo perigo, assim como os nossos, meu Pai. Eu creio, Senhor. Eu creio na Tua palavra,
Senhor. Ó papai querido, vai de conto, une-nos, justifica o nosso ministério com o teu sangue carmesim, justifica o nosso casamento com o teu sangue carmesim, une-nos com cordas de amor, Senhor, que possamos, ó Deus, fazer a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, que possamos ser um instrumento nas tuas mãos. Senhor, vai de conta aos nossos filhos, derrama sobre eles a sabedoria divina, Senhor, o conhecimento, entendimento, discernimento na tua palavra, espírito de excelência, para que eles possam dirigir seu casamento, sua vida, sua família, os seus negócios, onde eles pisarem a planta do pé e a mão, Senhor, possa prosperar. Meu Deus, em nome de Jesus, entra com providência, meu Senhor. Eu creio, meu Senhor, que grandes coisas eu tenho para fazer. Renova as nossas forças, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo. Opera o milagre, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. O Senhor é a nossa força. O Senhor, ó Deus, está no controle de tudo. Ó papai querido, continua conosco. Eu creio, ó Deus, que grandes coisas eu tenho para fazer, meu Senhor. Operando Deus, quem impedirá, meu Senhor. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, papai querido. Nós precisamos de Ti, dependemos de Ti. Espírito Santo, traga a memória e o coração dos nossos filhos. Tudo aquilo, Jesus, que o Senhor tem abençoado, que os livramentos que o Senhor tem dado, Pai, que eles possam reconhecer e ser gratos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa eles em tudo que eles nos abençoam e abençoa outras vidas. Prospera-os, ó Pai, de maneira tal, Pai, que o Senhor, ó Deus, que todos possam contemplar. Meu Deus, usa eles como guerreiros, ó Pai, que eles possam ser referência, Pai. Eu creio na libertação, transformação e salvação dos nossos filhos, nora, neto, família, e vamos dizer, eu e a minha casa, a minha família, serviremos ao Senhor. Meu Deus, entra com providência na saúde deles, meu Pai. Renova, Senhor, as forças deles, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, passa a tua mão furada da cabeça aos pés. Reveste-os, ó Deus, com a tua armadura de Deus. Entra com providência na saúde, em todas as áreas. Senhor, une os nossos filhos com cordas de amor, Senhor, com o amor de Cristo, Senhor, amor altruísta, Pai. Em nome de Jesus Cristo, papai querido, eu creio no teu poder. Abençoa suas empresas, seus trabalhos, empregados, aos seus clientes, a todos, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Ó papai querido, estende a tua mão sobre a casa deles, derramando chuvas de bênção, Pai, em nome de Jesus, vai operando milagre, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque operando Deus, quem impedirá, papai querido? Vai de conta as nossas noras, derrama a sabedoria divina, o conhecimento, entendimento, discernimento na tua palavra, os pedidos de excelência para que elas possam dirigir seu casamento, sua vida, sua família, os seus negócios, onde pisar a planta do pé e a mão possa prosperar, meu Senhor, em nome de Jesus. Senhor, entra com provisão, Senhor, entra com providência, Senhor, o Senhor é o Deus de providência, o Senhor é o Deus, Pai, que trabalha para aqueles que nele esperam, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Ó Senhor, entra com providência, Senhor, na saúde das nossas noras, entra com provisão. Espírito Santo, traga a memória e o coração das nossas noras, tudo aquilo que o Senhor tem feito, Jesus, para que elas possam reconhecer das bênçãos, dos livramentos que o Senhor tem dado, Pai, em nome de Jesus, Pai, porque o Senhor é fiel para cumprir, porque sabemos que as bênçãos de Abraão, Isaque e Jacó estão sobre a vida dos nossos filhos, sobre as suas esposas, sobre os seus filhos, Senhor, porque eu creio no teu poder. Há uma promessa, ó Deus. Senhor, entra com providência na saúde delas, levanta elas como mulheres virtuosas que edificam lá, cega os olhos dos inimigos dos nossos filhos e noras, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, reveste elas com a tua armadura de Deus, Pai, em nome de Jesus.
Jesus, ó Pai. Opera, levanta, Senhor, com mulheres virtuosas que edificam o lar, Pai, em nome de Jesus. Abençoando o casamento deles, ó Deus, em nome de Jesus. A família, os filhos, Pai. Toma os nossos netinhos, a nossa netinha, possa crescer em alegria, em amor, em sabedoria e graça, Pai. Onde chegar, possa levar a alegria do Senhor. Onde chegar, possa levar o amor, que o brilho do teu evangelho possa refletir na vida dos nossos netos e da nossa neta. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, vai operando, meu Deus. Eu creio que o Senhor está no controle, Pai. Vai de conta das escolinhas, educadoras, ajudantes, crianças, livra do perigo, do mal, do homem perverso, da mulher perversa, em nome de Jesus. Senhor, entra com providência na saúde dos nossos netos, da nossa neta, Pai. Em nome de Jesus, fortalece-os, ó Pai, na tua presença. Dai uma boa sorte, Pai, em nome de Jesus. Ó papai querido, eu creio nas tuas promessas. Vai de conta aos nossos compadres, as suas famílias, Pai. Vai entrando com providência, derrama na sabedoria divina, o conhecimento, o entendimento, o discernimento na tua palavra, o espírito de excelência, meu Deus, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem o melhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Entra com providência na saúde deles. Entra com providência em todas as áreas, Pai. Financeira, em todas as áreas, meu Pai. Opera, Senhor. Entra com provisão, Senhor. Eu creio no teu poder. Vai de conta a minha mãe como guerreira de oração. Fortalece a minha mãe como guerreira de oração, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Fortalece, derrama sobre ela a sabedoria divina. Toma minha mãe, ó Deus, então com providência na área espiritual, física e mental, que ela possa continuar exercendo esse ministério da intercessão. Meu Deus, toma minha mãe, meus irmãos, cunhados, cunhadas, sobrinho, sobrinha, minha madrinha, seus filhos, toda a parentela, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Derrama sabedoria divina, conhecimento, discernimento na tua palavra, Senhor. Prospera, entra com providência na saúde em todas as áreas. Meu Deus, vai de conta a minha tia Nicinha, que está fazendo 90 anos hoje, Pai. Que o Espírito Santo renove as forças dela, Pai. Que ela possa ser abençoada, Pai. Meu Deus, continua trabalhando, operando Deus quem impedirá, meu Pai. Oh meu Deus, vai de conta ao corpo de Cristo, Senhor, que haja união e unidade no corpo de Cristo, Senhor. Em nome de Jesus, tira todo ciúme, toda dissensão, tudo que não provém de Ti, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que haja amor, haja união, Senhor. Sim, ó Deus, que nós podemos estar unidos com cordas de amor. Vai de conta aqueles do qual, ó Deus, nos acompanha, seja esposas, filhos, filhas, noras, genros, netos, bisnetos, toda a parentela. Derrama sabedoria divina, conhecimento, entendimento, discernimento na tua palavra. Espírito de excelência, entra com providência na saúde, na área financeira, em todas as áreas, meu Pai. Livra de todo perigo, cega os olhos dos inimigos. Meu Deus, em nome de Jesus, vai de conta a todas as nações, presidentes, governantes, cientistas, médicos. Ó Senhor, que haja temor à tua palavra, porque bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Entra com provisão e providência, meu Deus, abençoando a cada nação. Entra com providência na economia, Pai. Vai de conta às nações que estão em guerra, às nações que estão acontecendo, as catástrofes, ó Pai. Estende a tua mão, seja o Senhor a dar a última palavra. Senhor, vai de conta a todos os empresários, as suas famílias. Derrama a sabedoria divina para que possam conduzir o conhecimento, entendimento, discernimento na tua palavra, para que possa prosperar, conduzir os seus negócios, seus empregados, Pai. Abençoa, Espírito Santo, traga a memória de cada um deles, do patrão ao empregado, Pai.
o reconhecimento para ser gratos a Ti, Jesus, porque se não for o Senhor orientar, ó Deus, é em vão, mas com a Tua bênção há uma diferença. Vai de conta aqueles que perderam os entes queridos, Senhor, estende a Tua mão, Pai. Espírito Santo Consolador, consola os corações. Espírito Santo Consolador, continua operando milagre. Espírito Santo Consolador, eu creio no Teu poder, Senhor. Eu creio que grandes coisas o Senhor tem para fazer. Vai de conta ao estado mental, físico, espiritual, Senhor. Na saúde, Senhor. Em todas as horas, nas partilhas. Ó Deus, visita cada lar, cada família que perdeu o seu ente querido, Senhor. Espírito Santo Consolador, consola esses corações, meu Senhor, em nome do Senhor Jesus. Ó Papai querido, vai de conta aqueles que precisam de uma bênção, aqueles que precisam de uma porta aberta, entra com providência, meu Deus. Eu declaro aqueles que estão enfermos, o Senhor levou todas as enfermidades na cruz do Calvário, pelas Tuas pisaduras estão curados e sarados de toda e qualquer enfermidade, em nome de Jesus. Papai querido, toma cada campanha de oração que fazemos, cada oração, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, cada pessoa que aceita Jesus, Pai, como o Senhor está sendo maravilhoso, Pai, alcança vidas, ó Pai, eu te clamo por libertação e salvação de almas, Pai, te agradecendo desde já, dá-nos uma noite cheia de bênçãos, Pai, uma noite na qual, ó Deus, o Senhor possa renovar as nossas forças, Senhor, te agradecendo, crendo na vitória em nome de Jesus. Amém. Amém. Soberano Deus, glorioso eterno Pai, louvado e glorificado o Teu nome, digno de honra, glória e louvor. Te agradecemos, ó Deus, por cada vida que nos está a ver, que vai haver. Que o Senhor venha abençoar poderosamente a si, aos familiares, aos amigos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Paizinho amado, também de concordância com a oração da minha esposa. Assim está escrito na palavra do Senhor, o que dois concordar na terra, será concordado nos céus. E eu creio, meu Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor dê um dia abençoado a cada um, uma semana abençoada a cada um, e que o Senhor abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém? Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. Aleluia. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e sobre ti tenha misericórdia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Todos nós éramos. Amém. Beijinhos E abraço. e abraços. E cá estaremos no domingo, se Deus quiser. Às 21 horas, não perca. Compartilhe com seus amigos, vamos todos trabalhar para Cristo. Todos precisamos estar compartilhando as bênçãos, dando força uns aos outros. Vá no YouTube, subscreva no canal do Pastor Manuel Álvaro Capelas, Pastora Rosemary Capelas. Compartilhe as mensagens. Vamos trabalhar para Jesus. Jesus está voltando e Ele conta conosco. Jesus ama vocês e nós também. Amém.